Nós vamos apresentar hoje sobre a treliça plana do método das seções. Curso de engenharia, sou a Jaqueline Farran. Então nós vamos pegar aqui o desenho de uma treliça e nessa treliça a gente vai traçar todos os pontos para poder resolver através do método da seção. Então aqui nós temos a treliça que nós vamos resolver pelo método das seções. Então aqui está pedindo no exercício para a gente determinar os esforços na barra BC, aqui na BD e na ET. Então esses efeitos eles podem ser ou tração ou compressão. Através dos resultados a gente vai poder determinar esses dados. Então aqui nós temos o desenho da treliça, que nós vamos determinar primeiro através do corte da seção, por isso ele é chamado de método das seções. Então a gente faz esse corte nas barras que a gente está querendo determinar as forças. Então como as forças vão ser determinadas aqui nessas 3 barras, aqui a gente faz o corte da nossa seção, para poder determinar quanto vai ser de intensidade nessa barra, nessa e naquela. Então, quando eu corto, eu vou passar para cá na figura com os vetores. Então, nós temos aqui 3 vetores. Vetores BC, BD e o ED. A partir desses dados, eu vou poder calcular o momento de cada uma dessas barras. Então, no método das seções, eu não preciso fazer as reações. Então, eu vou ter que lembrar, primeiro, a questão do sinal, se ele for anti-horário, positivo, se ele for horário, negativo. Aqui nós vamos calcular a força dos momentos em B. Por que nós vamos fazer em B? Então, aqui vocês vão observar que esse nozinho, ele vai estar nessa e nessa barra sem nenhuma distância, por isso o momento aqui vai ser 0. Então aqui fica mais fácil calcular nesta barrinha ED o momento. Para eu calcular, eu vou pegar e vou fazer, lembrando que momento é força vezes a distância, por isso que nós escolhemos aqui no nozinho B, para ficar mais simples de resolver o momento aqui nesse ponto. Então, em ED, qual é o momento que eu tenho em relação ao ponto A? Nós temos aqui a distância, tá? E o valor da força. Aqui é 3, valor da força. A distância aqui, eu vou traçar uma barra paralela ao eixo, observando que o meu sinal é positivo por causa do giro em relação ao ponto A. Como está para baixo, ele vai nesse sentido, então é positivo. Por isso que ficou a força 3 vezes a distância, que eu vou observar a partir desse eixo ortogonal aqui, traçando a minha paralela. Então eu vejo aqui que eu tenho um ângulo de 90 graus e a distância desse ângulo até o ponto que eu quero fazer o levantamento do momento, ele vai ser paralelo ao outro eixo, por isso eu vou fazer 4 metros aqui. Aí também vou observar o direcionamento, se é horário ou anti-horário, do outro ponto, ED, da barra ED, e vou observar que aqui também em relação ao ponto A, a rotação dele é positiva. Fazendo esse cálculo, nós temos que essa intensidade aqui é de menos 4 kN. Aqui você já pode observar, por ele ser negativo, trata-se de uma compressão. Então o valor dessa barrinha já está determinado através do momento aqui, tomando como ponto de partida o nó B. Agora nós vamos fazer em relação ao ED
que vocês vão observar na próxima figura que esses valores, eles podem ser simulados a partir de traços da figura original. Então, nós temos aqui o valor dessa barrinha, que já está determinada, de menos 4 N. E agora nós vamos calcular naquele eixo imaginário que eu falei para vocês. Então, nós temos aqui, traçando um ponto D. Por que eu tive que traçar esse ponto D? Esse ponto D, você vai observar que essa barra e essa ABD e a ED, elas não têm distância, então o momento vai ser zero. Então a única coisa que vai sobrar para a gente, além dessa e dessa aqui, é a BC, que é o momento que vai ser calculado. Aqui eu vou traçar a soma dos momentos em D, sempre igualando a zero para ver o equilíbrio. Observem aqui. Então, nós temos aqui o eixo BC, que é o que nós vamos calcular ali naquele momento. Nós temos a força de 3. A distância desse eixo A até o ponto D é de 8 metros, por isso nós temos, tá? O eixo é positivo da rotação e a distância do outro ponto, do E ao D, aqui a força é 2 e a distância é 4. Aqui, como o BC ele vai ter uma rotação no sentido horário, nós adotamos o sinal negativo. Então, nós temos aqui uma rotação negativa, por isso, em relação à barra BC. E a distância aqui, nós também traçamos aquele eixo paralelo, tá? E observamos que a distância é 3 metros. Fazendo esse cálculo, nós vamos obter o resultado de 10,67 kN positivo, por isso ele é tração, tá? Então, esse resultado a gente observa. Sempre que ele for positivo é tração, quando ele for negativo é compressão. Agora nós vamos determinar a última barra, a que está faltando. Só que tem um porém, essa barra ela está em ângulo, tá? Então ela não está nem no eixo X, nem no eixo Y, por isso a gente vai precisar decompor. A partir da decomposição de PDY e PDX, eu vou poder determinar esse ângulo para poder encontrar a força e a partir dessa força poder calcular o momento. Então aqui, para determinar esse ângulo, eu vou pegar os dados da trigonometria. Então nós aqui fixamos esse ponto, tá? E vamos observar aqui o cateto adjacente àquele ponto e o cateto oposto. Então a gente vai fazer uma breve lembrança agora de como é para fazer esse cálculo do ângulo, lembrando que a tangente, né, é o cateto oposto sobre o adjacente. Então, eu pegando esses dados daqui, o 4 metros, e daqui o 3 metros, eu obtenho o resultado de que o meu ângulo é de 36,87 graus, podendo ser também, em vez de arctangente, tangente a menos 1. Aqui eu vou fazer a soma das forças dessa barra BD. Só para relembrar um pouquinho, nós vamos observar que para fazer o cálculo eu vou ter que saber se esse ângulo ele está com ou sem aqui a barra. Como nós vamos calcular a força em BDY, vocês vão observar que eu vou poder passar essa barrinha imaginariamente para cá e obter aqui que o cateto oposto sobre a hipotenusa, por isso eu vou fazer sobre o seno. Então vocês vão observar aqui que a força em Y, tá? Igualando a zero, para obter o equilíbrio, vai ser a minha força em relação ao eixo A, menos 3 negativo, porque ela está no sentido para baixo, menos 2 Newton, porque também está no sentido para baixo, menos também está no sentido para baixo, o BDY. E aí eu vou observar que esse meu BY aqui, ele se traça do BD vezes o seno que a gente encontrou para poder determinar a força, igualando a zero. Fazendo esse cálculo,
nós vamos observar aqui o resultado desse eixo aqui, DD, em relação ao meu ângulo de 36,87 graus. Observe sempre, tá? Ele é seno porque é o cateto posto sobre a hipotenusa. Então vamos aos nossos cálculos aqui para poder determinar qual seria a soma dessas forças de BDY. Nós temos aqui o valor de menos 8,33 kN. Observe que o sinal negativo também diz que esse é uma compressão e não uma tração. Lembra que o positivo é tração, negativo compressão. Então aqui nós temos o resultado das minhas 3 barras. Uma deu menos 4 N, outra menos 8,33 e aqui mais 10,67 newton, todas em newtons. Então, uma é compressão e as outras duas tração. Na realidade, essa é tração e as outras duas compressão, eu me enganei. E eu agradeço muito a atenção. Obrigada.